Bem-vindos de volta à terceira e última parte do Mercados em Ação. Como sempre, vamos começar pelo número da semana. O número desta semana é 620 e refere-se à dimensão do buraco de 620 mil milhões de dólares que o colapso do Silicon Valley Bank pode ter deixado no setor bancário. É o equivalente a cerca de metade do PIB espanhol, reporta a imprensa de Espanha. Já em comparação com o PIB dos Estados Unidos, o buraco anda em torno de 3% da economia norte-americana. Marco, vamos agora à personalidade da semana. O que tens para nós? Sim, esta semana não é uma, mas são duas, e são mulheres, que é a Janet Yellen e Christine Lagarde. A primeira porque tem aqui muito trabalhinho e tem feito no sentido de estancar o medo, e tem muito peso em cima dos ombros. E Christine Lagarde pela reunião do BCE, até porque esta questão vai levantar também o tema da subida de juros no BCE. O que é facto é que a inflação na Europa está muito acima daquela dos Estados Unidos, e existe muito mais fundamentos para continuarmos a subir juros e a ter uma política restritiva, e não vai ser fácil dominar aqui estas duas correntes que existem no BCE. Pedro, vamos exatamente à zona euro. Esta semana, a reunião do BCE, já foram conhecidos os dados da inflação de fevereiro, que apontam para uma nova subida da inflação subjacente. O que é que se espera que saia desta reunião de quinta-feira? Ao contrário da Reserva Federal, que os mercados esperam que neste momento ande de 0 a 0,25, o Banco Central Europeu deve subir as taxas de juros em 0,5%, dos 2,5% a taxa de depósito para os 3 e a taxa de empréstimo de 3 para 3,5%. Ou seja, vai manter a política monetária restritiva. O que eu acho é que vai sinalizar que nas próximas reuniões vai depender dos dados e, nomeadamente, vai depender do desenrolar desta situação com os bancos, até porque a banca europeia está a ser fortemente penalizada hoje, já tinha sido na sexta-feira, e vamos ver se vai continuar nos próximos dias ou não. E acho que também a última coisa que o Banco Central neste momento quer, estando a economia europeia num processo de abrandamento, é uma crise no sistema financeiro. Por isso, acho que vai haver aqui algum tato, como o Marco disse, combate à inflação, subida das taxas de juros na Europa, não há como, mas também de referir que há uma preocupação com o futuro. E hoje também o que estamos a assistir é que as taxas de juros a 10 anos na Alemanha, que chegaram a atingir 2,7% a semana passada, estão neste momento à volta dos 2,20 ou 2,25, ou seja, há aqui um ajuste como se fosse nas taxas terminais, seja do Banco Central Europeu, seja do Banco Central Europeu, da Fed ou do BCE, e a Fed, em vez de 5,5% ou 5,75%, muito provavelmente vai parar nos 5%, e o BCE, em vez dos 4% da taxa de depósito, que poderia chegar aí, provavelmente irá chegar aos 3,25, 3,5%, e mesmo assim para os europeus isto vai ter um impacto brutal, porque uma grande parte dos créditos de habitação, principalmente no sul da Europa, ainda está no fundo, ser revista, porque depende dos meses em que as prestações são revistas, e isso ainda vai trazer um grande impacto à economia, principalmente dos países do Sul, e depois tudo o que são novos empréstimos que são feitos a taxas muito mais elevadas, e tendo em conta também esta incerteza que agora paira sobre o setor financeiro, é natural que os bancos também tenham mais, ainda sejam mais criteriosos e que os empréstimos à economia diminuam substancialmente. Por isso vai haver aqui, por um lado, no curto prazo, tentar conter a taxa de juros, mas por outro também dar alguma confiança a longo prazo. Cristina Lagarde tem dito que estamos a fazer o nosso caminho, mas acreditas que esta questão do banco Silicon Valley Bank pode ter efetivamente impacto na política monetária da zona euro? Acredito, não nesta próxima reunião, mas nas seguintes. Isto porque o Banco Central Europeu também começou atrasadíssimo. Então, se a Reserva Federal começou a subir as taxas de juros atrasado, o Banco Central Europeu acho que foi de uma incompetência generalizada não terem percebido que tinham que subir as taxas de juros, que as taxas negativas eram uma aberração, e isso estamos a pagar agora com o ritmo de subida muito mais elevada. E agora há que fazer aqui esta gestão entre o que é uma incerteza e o que é a inflação, mas acho que futuramente vai ter um impacto. Pedro, e exatamente nesse ponto coloco, então, e a banca europeia? Porque se nos Estados Unidos os juros subiram
e poderá haver aqui mais casos de problemas de gestão, a banca europeia não está imune muito certamente a esses problemas de gestão também, e os juros estão a aumentar. E o problema das obrigações, dos balanços, também será uma coisa que, se calhar, no final deste ano, poderemos ter aí algumas surpresas negativas. Não achas que poderia haver aqui já uma task force de averiguação quanto ao estado da nossa banca, que ainda não recuperou 100% como referiste? Bem, Marco, eu acho que o Banco Central Europeu tem a fotografia perfeita, aliás, porque hoje em dia é tudo em tempo real, se os bancos compram obrigações, aumentam os títulos e depois podem usá-los como colateral ou não. Por isso, o Banco Central Europeu sabe exatamente o que é que os bancos têm e quanto é que estão a perder. Aliás, um dos meus receios no ano passado é que, com tanta subida de taxa de juros, acho que os bancos, ou o Banco Central não está a perceber que, quando for da apresentação de contas, os investidores vão perceber que técnicas é que os bancos adotaram para não registarem nas suas contas menos-valias, que são potenciais, claro, mas em vez de restarem no que se diz o market to market, que é todos os dias registam os ganhos e perdas consoante o preço que está no mercado, não, o que eu acho, que eu suspeito que vamos assistir é muitos bancos a tentarem ou a passarem a sua carteira de transação do dia a dia para o hold to collect, que é para a maturidade, e assim evitar o registro. Mas eu concordo, os prejuízos potenciais estão lá. Claro que, se guardarmos até à maturidade, bem, em princípio, mesmo que sejam os próprios Estados, eles vão devolver o dinheiro. Aqui a questão é se há algum problema, como aconteceu no Silicon Valley, que é um banco mais frágil e os depositantes vão tentar levantar o dinheiro todo. E todos sabemos que o sistema financeiro é um sistema fracionário, ou seja, os bancos têm apenas uma percentagem dos depósitos que as pessoas lá têm. Por isso, aqui o mais importante é tentar passar uma mensagem de confiança, e não sei como é que o Banco Central Europeu pode fazer isso, mas provavelmente como a Reserva Federal, que é dizer aos bancos que, se for necessário, podem entregar como colateral os títulos que compraram sem registarem perdas. Ou seja, isto na realidade é, eu se comprei um título a 100, se agora vale 50, o que o Fed está a dizer, e provavelmente o Banco Central Europeu também, é que não podem vir cá e voltar a pedir os 100, mesmo que aquilo hoje valha 50. E por isso, na realidade, eu acho que vivemos aqui num mundo de faz de conta contabilístico, porque as regras às vezes valem para uns, têm que fazer o market to market, e para outros não, mas são as regras do jogo. Mas isto para dizer, Marco, acho que o Banco Central Europeu deve começar a preocupar-se também com isso, estou de acordo, porque temos que ter medidas para mitigar alguma situação deste tipo que possa acontecer na Europa. Uhum. Ainda sobre a questão da inflação, no início do mês, o governador do Banco da Eslovénia, que também é membro do Conselho de Governadores do BCE, deu ajuda aos governos para combater a escalada dos preços. Não havendo fiscalização a nível nacional e continuando a inflação a subir, acreditas que existe um risco de haver uma trajetória dos juros que acabe por empurrar as economias, nomeadamente europeias, para uma recessão? Isabel, eu acho que vamos chegar à conclusão, e agora em Portugal com o ASAI também se vai chegar a essa conclusão, que o grande beneficiado tem sido o Estado, porque o Estado, se nós repararmos, tem impostos em todas as fases das cadeias de abastecimento e das cadeias de produção. Por isso, os governos têm sido fortemente beneficiados. E o que eu acho é que, ao não querem abdicar de imposto, o Banco Central Europeu o que está a fazer pode estar encurralado e está a subir as taxas de juros de forma a economia abrande, e no fundo está a tentar atacar pelo lado da procura. E nesse sentido, e a situação também da semana passada com o Silicon Valley Bank, vem aumentar, na minha opinião, os riscos de uma recessão, não só nos Estados Unidos, mas também europeia. Vamos ver como é que os governos e os bancos central europeu o Banco Central Europeu vai reagir, porque o que me parece aqui é que há um pouco uma desconcertação. Os governos gastam o mais possível e estão a tentar evitar uma recessão. O Banco Central Europeu está a tentar diminuir a procura e, com isso, provocar um forte abrandamento da economia. E Pedro, mas, não trabalhando Pedro, isto mas tudo. na última reunião do BCE, aliás,
a notícia saiu assim, até parece que eles descobriram que as empresas estavam a ganhar muito e que a inflação estava a ser gerada, bastante inflação, pelas margens das empresas, porque houve uma consultora que apresentou uns slides e que demonstrou basicamente que as margens das empresas estavam a crescer muito e que estavam a fomentar a inflação. Mas nada disto deveria ser novidade para o Banco Central Europeu. Não achas que há aqui esta apatia dos Estados porque têm interesse efetivamente, como referiste, que a inflação continua alta? Alguns, pelo menos. Assim, bem, os Estados normalmente têm a potência que a inflação continue alta porque é quando cobram mais impostos. Mas temos setores que estão a aumentar a margem, mas há outros que eu duvido. E temos, por exemplo, o que eu acho que temos é nas várias cadeias de produção e de fornecimento, é que temos os impostos, porque se nós pensarmos, o imposto depois é capitalizado nas suas várias fases até chegar ao consumidor final. Por isso, se alguém aumenta o preço 10% e o Estado tem o imposto sobre isso, depois passa para o seguinte, aumenta mais 10 e ainda aumenta mais o imposto, o que estamos é também a capitalizar impostos. E eu tenho aqui receio é que seja, efetivamente, como referes, o interesse dos Estados em ter a inflação mais alta, porque é uma forma, e tem-se visto, de arrecadar bastante mais Perfeita. receitas. Obrigada, Pedro. E obrigada, Obrigado. Marco. Chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa semana e bons negócios.